Que ofícios Cristo exerce como nosso Redentor? Cristo, como nosso Redentor, exerce os ofícios de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação como no de sua exaltação. Atos 3:22, disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Hebreus 5:6, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 2:6, eu, porém, constituí o meu rei e o meu ungido, o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Para destacar a importância desta parte do estudo, começamos mostrando o relacionamento entre vários aspectos de nossa fé cristã, pois a verdade é expressa nesta resposta: primeiro, a constituição original do homem; segundo, a história do Antigo Testamento da preparação para a redenção do homem; terceiro, a obra salvadora de Cristo; e quarto, a conversão dos pecadores; e quinto, as marcas da verdadeira igreja, que temos aqui como exemplo, como figura, uma tabela comparativa. Então, nós temos nessa tabela comparativa os ofícios de Cristo, Cristo como profeta, sacerdote e rei, mas nós temos esses ofícios verificados desde a criação, desde do Adão, o primeiro representante da humanidade. Então, primeiro, a constituição original do homem. Quando Deus criou o homem, Ele o criou à sua própria imagem. O homem tinha originalmente verdadeiro conhecimento, justiça e santidade. Assim, podemos dizer que ele era praticamente, isto é, com efeito, um profeta, sacerdote e rei. Quando Adão pecou e caiu, nós pecamos e caímos com ele, e assim todo homem, exceto Jesus Cristo, se tornou ignorante, culpado e pecador. E a mensagem inteira da Bíblia é sobre aquilo que Deus tem feito para salvar alguns homens dessa condição perdida. O Antigo Testamento nos conta aquilo que Deus preparou para o dia em que enviaria seu Filho para salvar o seu povo. E uma das coisas que percebemos ao longo de toda a história do Antigo Testamento é que ela se centra em torno de homens que foram escolhidos por Deus para servirem como profetas, sacerdotes e reis. A princípio, esses ofícios não eram tão claramente distintos. Abraão era profeta, Gênesis 27, mas ele também ofereceu sacrifícios, Gênesis 3, 4, e também parece ter sido um rei, Gênesis 14, 1 e 2, 13 e 17 a 24. Mas tão logo a família de Abraão cresceu a ponto de se tornar uma nação, Deus determinou que homens diferentes exercessem esses ofícios paralelamente. Deus designou Moisés como profeta em um sentido especial e prometeu que outros profetas lhe sucederiam até a vinda do último grande profeta. Ele também designou Arão como sumo sacerdote de Israel, ordenando que seus filhos deveriam sucedê-lo neste ofício. Posteriormente foi revelado que a sucessão de sacerdote também teria fim quando Cristo viesse, 1 Samuel 2,35. E então, quando Davi foi designado rei em Israel, Deus também prometeu que a casa ou linhagem dele continuaria até que nascesse um filho que se assentaria no trono para sempre. 2 Samuel 7, 12 a 16, Salmo 2, Salmo 72, Salmo 110, etc. Obviamente, existiram homens infiéis nesses ofícios, assim como fiéis. Por meio de profetas fiéis, Deus entregou a sua palavra verdadeira. Por meio de infiéis sacerdotes, Deus mostrou como há perdão de pecados sem derramamento, não há perdão de pecados, aliás, sem derramamento de sangue. Por meio dos reis fiéis, Deus mostrou como seu povo deveria obedecer-lhe em todas as coisas. E por meio dos infiéis, profetas, sacerdotes e reis, e mesmo os melhores nem sempre foram fiéis, Deus fez os homens entenderem que a salvação nunca seria plena e perfeitamente alcançada até que o Messias prometido viesse. Isso se torna especialmente claro quando próximo ao período do fim do Antigo Testamento, dias maus sobrevieram a Israel. Quando finalmente veio Jesus Cristo não somente consumou ou cumpriu cada um desses
três ofícios, mas também os uniu em uma grande obra de redenção. Primeiro vemos isso durante seu ministério aqui na terra. Primeiro ele falou como nenhum outro homem antes ou desde então. Ele mesmo era a verdade. Ele era a plena revelação que Deus fez de si mesmo. Nele e no registro daquilo que ele fez, a obra de Deus está completa. Ele fez um sacrifício final e suficiente, segundo, pelos pecados de muitos, e o fez oferecendo-se como sacrifício na cruz. Também reivindicou completa autoridade sobre os homens, como Salvador e também como juiz. E também ordenou aos eventos e às ondas que lhe obedecessem, mostrando o seu poder soberano. Segundo, nosso Senhor não somente exerceu seus três ofícios durante os dias de sua peregrinação terrena, ele também os exerce neste exato momento no céu. Por seu Espírito Santo, nos deu as Escrituras inspiradas e agora as aplica ao coração dos homens por meio desse mesmo Santo Espírito. Segundo, ele também exerce seu ofício sacerdotal à medida que aplica os benefícios de seu sacrifício único em favor dos eleitos. Ele aplica esses benefícios por meio da palavra e os sela por meio dos sacramentos. Terceiro, a ele agora pertence toda a autoridade no céu e na terra. Assim, Cristo subjuga pecadores para si e destrói as obras do maligno. Essa obra irá continuar até que todos os inimigos de Cristo sejam derrotados, incluindo a própria morte. A partir daí, podemos ver o porquê Cristo se torna nosso Salvador somente em termos destes três ofícios. O homem, por sua queda, tornou-se ignorante, culpado e pecador. Ele só pode ser salvo quando essa ignorância é substituída pelo verdadeiro conhecimento, quando a culpa é substituída pela justiça e a pecaminosidade pela santidade. Então, o que é necessário para a conversão de um pecador? Primeiro, ele deve conhecer uma verdade, deve conhecer aquilo que ninguém pode ensinar, exceto Cristo, por sua palavra e Espírito. Deve conhecer seu próprio pecado e miséria e a obra de Jesus Cristo como o único remédio. Segundo, ele deve sentir sua necessidade pelo sangue purificador de Cristo e ter a consciência de que o sacrifício de Cristo é suficiente. Terceiro, ele deve deixar de viver uma vida de escravidão ao pecado, recebendo a Cristo, descansando somente nele para a salvação, tal como ele é livremente oferecido no Evangelho. Em outras palavras, alguém só é salvo se e quando Cristo somente se torna seu profeta, sacerdote e rei. Finalmente, devemos ver que Cristo não age em favor de nenhuma igreja que falhe em reconhecê-lo como o único profeta, sacerdote e rei da igreja no Novo Testamento. Nenhuma igreja é perfeita, obviamente, e algumas igrejas são mais fiéis do que outras. Mas nenhuma igreja é uma verdadeira igreja de Jesus Cristo, a menos que possua certas marcas distintas ou definidas, que são, primeiro, a fiel pregação da palavra de Deus, significa que a doutrina ensinada em uma igreja verdadeira sempre estará de acordo com a Bíblia, ao menos o suficiente para que os homens possam conhecer seus pecados e misérias, bem como a obra de Jesus Cristo. Igrejas, entre aspas, que ensinam outros livros, tais como o livro de Mórmon, por exemplo, não são igrejas verdadeiras porque não ensinam fielmente a palavra de Deus. Igrejas liberais não são igrejas verdadeiras porque negam ou pelo menos negligenciam as doutrinas centrais da Bíblia. Segundo, a segunda marca de uma igreja verdadeira é a correta administração dos sacramentos. Isso significa que uma igreja irá batizar os crentes e seus filhos e ministrar a ceia do Senhor àqueles que professam a verdadeira religião e vivem corretamente. Não podemos chamar o exército da salvação de igreja verdadeira porque eles não administram os sacramentos como Cristo ordena. Terceiro, uma terceira marca de uma igreja verdadeira é o exercício da disciplina. Isso significa que os presbíteros da igreja visitam os membros para alertá-los contra a falsa doutrina e uma vida errada. Significa que quando as pessoas persistem em doutrinas falsas ou hábitos pecaminosos, elas são impedidas de continuar como membros da igreja. Somente em tal igreja, na qual todas essas três marcas são evidentes, podemos dizer que Cristo está realmente presente. Uma das coisas mais importantes que podemos aprender dessa parte do estudo é que nunca devemos separar esses três ofícios. Nunca devemos negligenciar
um deles enquanto honramos a outro. Para afirmar Jesus Cristo como nosso Salvador, por exemplo, devemos ter nossa ignorância removida por sua palavra e Espírito, nossa culpa removida por seu sangue sacrificial e nossos desejos pecaminosos postos cada vez mais sob o poder de sua autoridade. Às vezes as pessoas pensam que são cristãs simplesmente porque sabem certas doutrinas, mas o conhecimento puro não é conversão. Cristo não é nosso profeta, sacerdote e rei, a menos que os nossos sentimentos e nossa vontade sejam mudados juntamente com o nosso conhecimento. Às vezes as pessoas pensam que são cristãs porque experimentam emoções fortes, talvez em um certo encontro religioso no qual alguém famoso esteve falando, mas o sentimento em si não é conversão. Deve haver também conhecimento e uma nova disposição da vontade. Às vezes as pessoas pensam que são cristãs porque resolveram virar a página, mas um ato de vontade por si não é conversão. Deve haver primeiro o verdadeiro conhecimento e sentimentos, antes que possa haver uma renovação da vontade em verdadeira conversão. Vemos essa mesma conexão na igreja. Alguns pensam que pode ter uma igreja verdadeira se pregarem fielmente o Evangelho e administrar os sacramentos sem o adequado exercício da disciplina. Hoje vemos isso com frequência em algumas grandes denominações assoladas pelo liberalismo, que é a falsa doutrina. Permite-se que as pessoas permaneçam membros da igreja e mesmo sigam como ministros e presbíteros a despeito de negarem verdades essenciais do Evangelho. Contudo, aqui e acolá encontramos uma congregação na qual o ministro tenta seguir pregando fielmente a palavra de Deus e administrando os sacramentos. Assim, alguns permanecem, esperando que sua congregação em particular continue fiel. Contudo, o que sempre acontece em tais casos, no longo prazo, é que a ruptura de qualquer dessas três marcas, a disciplina, por exemplo, cause a perda de todas as três. E quando uma denominação inteira se torna enferma, cada congregação sofre.